Em nome de Deus e do povo marianense, havendo número regimental, declaro aberto o trabalho dessa reunião. Solicito ao secretário a leitura da ata. Ata da 9ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Mariana, Minas Gerais, realizada no dia 26 de dezembro de 2017. Às 15h50 do dia 26 de dezembro de 2017, no plenário da Câmara, reuniu-se em sessão extraordinária a edilidade, atendendo ao ofício número 214 de 2017, autoria do prefeito municipal. A sessão extraordinária foi presidida pelo vereador Fernando Sampaio de Castro, contando com a presença dos demais vereadores. O senhor presidente, cumprindo o dispositivo regimental, havendo número legal em nome de Deus e do povo marianense, declarou abertos os trabalhos. Logo após, o presidente solicitou ao secretário a leitura das correspondências. Ofício número 214 de 2017, autoria do prefeito municipal. Edital de convocação do expediente, o vereador Geraldo Salles solicitou que retirasse da pauta os projetos 123 de 2017 e 138 de 2017, e que o projeto de lei 140 de 2017 fosse retirado por falta de laudo técnico das secretarias competentes do Executivo. A solicitação foi aceita pelos demais vereadores. O presidente concedeu 5 minutos de intervalo para deliberações. Pareceres. Projeto de resolução substitutivo número 04 de 2017, autoria da mesa diretora. O presidente submeteu o projeto em primeira discussão e votação. O vereador Bruno Moll disse que todos têm direito de saber o que foi falado na reunião e não pode se privar a população de saber o que está sendo dito. A ata é um documento público. O presidente Fernando Sampaio disse que todas as atas da Câmara vão para o site da Câmara com acesso de toda a população marianense a ser enviada para todos os vereadores para a conferência. A ata não vai deixar de existir, e sim somente a leitura na reunião. O vereador Antônio Marcos disse que, na maioria das vezes, até o público não tem interesse em escutar a leitura da ata. O projeto foi aprovado com voto contrário de Bruno Moll, José Jarbas, Cristiano Vilas Boas, Edson Agostinho, Daniela Cristina e Marcelo Macedo. Projeto de lei complementar número 142 de 2017, autoria do prefeito municipal. O presidente submeteu o projeto em segunda e terceira discussão e votação. O vereador Bruno Moll se absteve de votar em respeito ao servidor público. O vereador Marcelo Macedo colocou que a votação estava errada. O presidente disse que na hora da votação não viu que o vereador Geraldo Salles estava em plenário e pediu desculpas, mas seu voto foi computado. O projeto foi aprovado em redação final, em segunda e terceira discussão e votação, aprovado com a abstenção dos vereadores Bruno Moll e José Jarbas. Nada mais havendo, o presidente declarou encerrados os trabalhos dessa sessão às 16h45 e, para constar, lavrou-se esta ata que, após lida e se aprovada, será assinada. Ata está em discussão. Pelo senhor presidente, Tem a palavra. Eu até falei mesmo que estava errada a votação, mas houve empate e Vossa Excelência desempatou. Não teve não, porque Geraldo Salles estava no plenário. Não, mas eu quero que conste de ata, porque houve empate e Vossa Excelência... Não houve empate, porque depois eu corrigi a ata falando que o Geraldo Salles estava dentro do plenário e não houve empate. Está registrado nos anais da Casa, senhor presidente. É só isso que eu quero que conste, mais nada. Tudo bem, pode pedir para constar, sem problema nenhum. Eu quero que conste na ata que depois, durante a reunião, foi corrigido o erro, porque o Geraldo Salles estava aqui atrás, não tinha visto o vereador Geraldo Salles aqui atrás. Que a ata foi aprovada, que não precisou do meu voto de empate. Solicito, secretário, a leitura das correspondências. O ofício de gabinete número 216 de 2017, serviço de gabinete, excelentíssimo senhor vereador Fernando Sampaio de Castro, presidente da Câmara Municipal de Mariana. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, considerando que o município encontra-se em estado de emergência financeira, decretada nesta data, e carecendo de manifestação legislativa a esse respeito, na forma do artigo 65 da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, sirvo-me do presente expediente para
com fundamento no artigo 61, número 1 da Lei Orgânica do Município de Mariana, requerer convocação de reunião extraordinária destinada à discussão da matéria em referência. Certo de que este expediente será regularmente processado por Vossa Excelência, aproveito o ensejo para renovar meus protestos de estima e elevada consideração. Cordialmente, Duarte Eustáquio Gonçalves Júnior, prefeito municipal. Edital de convocação de sessão extraordinária. O presidente da Câmara Municipal de Mariana, vereador Fernando Sampaio de Castro, atendendo ao requerido pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal de Mariana, encaminhado pelo ofício número 216 de 2017, com fincas nas disposições do artigo 61, inciso 1º da LOA, Lei Orgânica Municipal, e artigo 108, inciso número 1 do Regimento Interno desta Casa, e demais disposições atinentes à espécie, convoca extraordinariamente os senhores vereadores e demais servidores do Legislativo Municipal vinculados ao processo legislativo para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 29 de dezembro do corrente ano, sexta-feira, 11 horas, no plenário da Câmara, com a finalidade de se apreciar a seguinte ordem do dia. Número 1, leitura do expediente. 2, a apresentação e referendo sobre o decreto executivo municipal, decreto número 9.170, de 27 de dezembro de 2017, decreta estado de calamidade financeira no âmbito do município de Mariana. Ficam, portanto, convocados todos os senhores vereadores e demais servidores da Câmara Municipal vinculados ao processo legislativo para os termos do presente edital, na forma disposta no regimento interno da Casa. Que se dê conhecimento ao senhor prefeito municipal e aos senhores edis. Publique-se, Mariana, 28 de dezembro de 2017. Assina todos os vereadores assinaram cientes da reunião, da convocação. Só queria justificar a ausência do vereador Edson Agostinho, porque ele tem consulta médica, então ele já mandou justificar a ausência dele. Solicito ao secretário a leitura do decreto de lei. Decreto. Ofício de Gabinete 215 de 2017, senhor vereador Fernando Sampaio de Castro, presidente da Câmara Municipal de Mariana. Decreto número 9.170, de 27 de dezembro de 2017. Decreta estado de calamidade financeira no âmbito do município de Mariana. O prefeito municipal de Mariana, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o artigo 92, inciso 7º da Lei Orgânica do Município Municipal e, considerando o grave momento de crise financeira em todo o país, refletiu no município de Mariana, pois, mesmo com os inúmeros cortes já realizados, foram insuficientes para o equilíbrio entre receitas e despesas. Considerando que os reflexos da crise econômica causaram a redução da arrecadação habitual, bem como a queda de transferências de receitas constitucionalmente garantidas ao município. Considerando a situação singular que o município de Mariana atravessa devido à considerável queda de arrecadação decorrente da retração econômica causada pelo rompimento da barragem de Fundão, pertencente a Samarco Mineração S.A. em 5 de novembro de 2015. Considerando que a administração municipal envidou todos os esforços possíveis para a contenção de gastos e manutenção dos serviços essenciais à sua população, o que permitiu até o presente momento a condução da gestão financeira municipal dentro dos limites da normalidade. Considerando, todavia, o contingenciamento inconstitucional do Estado de Minas Gerais no que tange ao repasse das cotas partes dos recursos devidos aos municípios, o que afetou gravemente as finanças municipais e que, no caso de Mariana, foi ainda mais grave devido ao colapso da economia que se arrasta desde o final de 2015. Considerando que o município de Mariana é executor de diversos programas criados pelo governo federal e governo estadual, assumindo responsabilidades antes a insuficiência dos recursos
destinados à manutenção, principalmente na área da saúde e educação, considerando a ausência de perspectiva financeira para aumentar a arrecadação municipal em curto prazo, considerando o elevado número de desempregados no município e, por conseguinte, passaram a recorrer aos serviços públicos, elevando o número de usuários no Sistema Único de Saúde de Mariana, bem como a rede de assistência social e da rede de ensino público. Considerando a competência constitucionalmente garantida ao chefe do Poder Executivo de organização e reorganização administrativa e a responsabilidade sobre a gestão financeira do município, considerando a obrigatoriedade dos gestores públicos de zelarem pela predominância dos princípios constitucionais, da legalidade, impessoalidade, publicidade e, sobretudo, pela moralidade, eficiência e efetividade, além da necessidade de zelar pela correta aplicação de recursos públicos. Considerando que, diante dos fatos supracitados, faz-se necessária a dilação de prazo para cumprimento das obrigações contraídas pelo município de Mariana diante da grave crise financeira instalada devido à situação atípica vivenciada e causada por forças alheias à vontade dos gestores públicos deste município. Decreta, artigo 1º, fica decretado estado de calamidade financeira no âmbito da administração pública municipal de Mariana, Minas Gerais. Artigo 2º, fica estabelecido o estado de calamidade financeira pelo prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período, caso a situação mantenha-se inalterada. Artigo 3º, durante o período de calamidade, fica vedada a realização de quaisquer despesas que dependam de recursos próprios do município, sem a expressa autorização do chefe do Poder Executivo, salvo as decorrentes de determinação judicial. Artigo 4º, ficam cessados quaisquer novos investimentos, salvo nos casos de despesas inerentes aos serviços de natureza essencial, àquelas discriminatórias expressamente autorizadas pelo chefe do Poder Executivo, mediante justificativa prévia. Artigo 5º, ficam sobrestados os prazos para o pagamento das despesas já contraídas, bem como aquelas de caráter continuado, vencidas ou que vierem a vencer nos próximos 60 dias, oportunidade em que serão realizadas escalas de prioridade de pagamento de acordo com o fluxo da disponibilidade financeira. Artigo 6º, a decretação do estado de calamidade não dispensa a regular processo licitatório para a contratação de bens e serviços ou alienação de patrimônios, ressalvados os casos excepcionais por decretação de emergência devidamente fundamentada. E artigo 7º, o Poder Executivo Municipal deverá elaborar minuta de projeto de lei no prazo de 30 dias e encaminhar para a Câmara Municipal, propondo as reduções e readequações necessárias para o ajustamento das despesas aos limites da Receita Municipal e demais providências necessárias à recondução das finanças municipais aos padrões de normalidade. Artigo 8º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Mando, portanto, a quem em cumprimento deste pertencer, que o cumpra ou o faça cumprir, tão inteiramente como nele se contém. Duarte Eustáquio Gonçalves Júnior, Prefeito Municipal. Eu vou fazer a votação individual. Quando chegar no vereador, o vereador que quiser manifestar, vai ter 5 minutos para manifestar a sua vontade. Presidente, só frisando aqui que a publicação que está junto do projeto, que está junto do projeto de decreto, né, que veio junto às publicações do jornal Monumento, está publicado no jornal. Excelência, pela ordem.
Tem a palavra. Eu queria ver com Vossa Excelência se, por questões de ordem, Vossa Excelência me concedia 5 minutos antes de passar para a votação? Não. Na hora do seu voto, você pode justificar seu voto. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de fazer uma solicitação. Eu gostaria de ouvir o jurídico da casa, até para constar em ato, para que a questão do rito, que está sendo muito questionado, a questão de mérito nós vamos discutir, porque isso é um absurdo, isso é um descalabro com a cidade. Mas nós gostaríamos de ouvir, até para constar isso em ata, para as devidas providências, inclusive pelo próprio sindicato, pelas categorias presentes e outros que vão, com certeza, contestar esse ato escabroso que a atual administração está impondo à nossa cidade, e que a gente espera que os vereadores jamais validem um ato desse porte. Quero convocar o procurador da casa para falar se o rito que eu estou assumindo aqui da votação, convocando individualmente cada vereador, está correto ou não. Bem, senhor presidente, bom dia aos senhores vereadores, senhores e senhoras presentes. O rito desse procedimento é o rito perfeito, o rito correto. O que nós estamos aqui analisando? O prefeito encontrou uma série de dificuldades, onde ele tenta ajustar as contas públicas, e o caminho adequado que ele encontrou foi exatamente na ordem de preferência de pagamento, ele decretar um estado de calamidade financeira, devido à falta de repasse do governo, etc. e tal, baixa de arrecadação, conforme está na justificativa. Então, ele faz esse decreto, um decreto com efeito de suspender, né, na medida que ele achar conveniente, suspender alguns procedimentos lá do Executivo, dando a prioridade a pagamentos, em especial pagamento de servidores, as despesas referentes na ordem prioritárias dos encargos sociais e etc. E aí ele sai da preferência dele a questão dos discricionários, que são obras e etc. e tal. Então, suspende-se tudo para adequar a máquina pública aos pagamentos necessários. Então, esse decreto é feito... Senhor presidente, é só uma parte, doutor Cogés. Na verdade, até está importante essa colocação do senhor, mas o senhor está fazendo uma defesa do projeto. Nós queremos saber do rito, que é o rito que vai ser questionado, né, que é escabroso, que esse projeto pode, inclusive, parcelar pagamento de servidor, nós já sabemos disso, mas eu gostaria de ouvir sobre o rito do projeto, não sobre a justificativa do projeto, porque isso cada vereador, obviamente, vai fazer análise até pela rejeição desse tipo de decreto. O rito, Cogés, consultando o voto individualmente, está correto? Sim, veja bem. Não, está correto? Olha, a situação é a seguinte, presidente, você não pode... Senhor presidente, ele tem que falar o rito, até para que as pessoas possam acompanhar. Sim, mas eu não posso simplesmente dizer que o rito processual está perfeito. Eu disse, eu estou explicando o nascedouro da questão do decreto, e daí, então, eu estava nesse ponto, quando o decreto é encaminhado para a Câmara, para que o Poder Legislativo referende o ato ou não. Então, cabe ao Legislativo referendar o ato do decreto do Executivo ou sustar o ato. Aí é a atribuição do plenário, senhores. O rito está perfeito, a votação pode ser considerado como votação, mas é uma abertura para manifestação. O vereador tem o direito do voto, é inviolável o direito de palavras e voto, e vai constar em ata o voto do vereador. Está perfeito, senhor presidente, dê continuidade. Pela ordem, senhor presidente, eu só gostaria de ver com o procurador que não existe, então, uma votação. Nós não vamos votar, ok? Não, vamos votar sim, ué. Não. Vamos votar sim. Não, nós não vamos votar, não. Não, mas quem não quiser votar, não vota, Marcelo. Na verdade, o que acontece? O que acontece? Senhor presidente. Mas na verdade o Bruno está reclamando com razão, porque ele pediu a palavra, eu não dei. Agora vocês estão usando a palavra, mas então fica difícil. Eu estou questionando o Cogés, ele pode questionar também. Não. O Cogés... Mas a única coisa que eu quero saber, Cogés, o rito de votação está correto? O rito é correto, e entendam-se que senhores vereadores queiram entender como votação, entendam como votação, só que não é projeto de lei. Como não é projeto de lei, não é colocado em discussão o decreto, em votação o decreto, não é esse. Aqui trata-se de um referendo, o senhor pode ser contra ou a favor.
e aí vai constar em ato. Entendi. Se entende como votação. Então, pronto. Votação. Então, eu agradeço. se é uma vou votação, começar o referendo. Só um minutinho, se é uma votação, eu só queria saber de Vossa Excelência se eu posso apresentar uma emenda, que eu não concordo com a integralidade do decreto, se eu posso apresentar uma emenda parlamentar nesse decreto. Não cabe, que aí não é atribuição do vereador. O vereador consente com o ato ou discorda do ato. Então nós não temos que votar. Vou começar a consultar o plenário sobre a votação. Vereador Davidson. Presidente, só um minuto antes de começar a votação. Eu gostaria de ver, não sei se há possibilidade, até para mim votar consciente, se pode a Procuradoria da Casa dar um parecer sobre essa votação, referendando ou não. Porque ele dando um parecer, todos os vereadores vão ter consciência de votar. Que ele faz um parecer autorizando que não tem problema nenhum em fazer essa votação, para a gente votar tranquilo. Excelência, pela ordem, como Vossa Excelência concedeu aos outros vereadores, eu queria pedir permissão a Vossa Excelência, com todo respeito aqui ao procurador da Casa, nós estamos aqui tratando de uma matéria que não é de competência dessa casa. Nós temos aqui, o procurador volta a dizer, respeito, mas afirmo que ele está errado. Essa casa não pode analisar e nunca analisou decreto de executivo. O que poderia haver aqui, era um projeto de resolução encaminhado aos vereadores para conhecimento do decreto do executivo, para votar e ter a possibilidade de apresentar a emenda. Só que o que está acontecendo nessa casa é um atropelo no dia 29 de dezembro, querendo que se vote um projeto literalmente para enfiar na goela dos vereadores. Agora, presidente, o que eu afirmo ao presidente dessa casa, o rito está completamente errado e será questionado. Porque a Câmara não pode se curvar dessa forma, de uma forma ilegal. Porque o decreto, doutor Corgés, contrariando as palavras de Vossa Excelência, ele vem posterior à análise do plenário. Foi o que aconteceu na Assembleia Legislativa. Primeiro, houve o decreto do governador, inclusive publicado no Diário Oficial, depois enviou para a Câmara, onde o presidente Adal Clever elaborou um projeto de resolução para conhecimento dos deputados, onde teve a possibilidade de apresentar emendas, o que fala o nosso artigo 163, e o que está sendo tolhido dos vereadores aqui hoje. Aí, depois que houve a aprovação ou reprovação, no caso lá, a aprovação do decreto, houve sim o decreto legislativo informando que a Câmara referendou o decreto executivo. O que está sendo feito aqui hoje é completamente o inverso. Já tem um decreto para referendar o decreto. O procurador não está sabendo, ele não está sabendo informar, presidente, se vai ser voto, se não vai ser, se vai levantar a mão, se vai fazer um X. Mas eu já avisei que vai ser voto individual, Bruno. Aí a responsabilidade é minha. Não, já assumi ela e vai ser voto individual e vou começar a votação. Senhor presidente, nós gostaríamos de ter acesso ao parecer, um pedido do vereador da bancada. Tem que respeitar o vereador e não é possível que essa casa não vai emitir parecer. Gente, olha, por favor, se não tiver atenção, eu vou mandar cortar o microfone, só vou ligar na hora que a pessoa for falar. Tá, mas tem que ter respeito. Só terminando, Vossa Excelência vai atender o pedido do vereador Davis? Parecer por escrito? Pela ordem, senhor presidente. Eu faço aqui até um apelo ao... Parecer por escrito O parecer do jurídico, ele está gravado nos anais da casa. Não, nós queremos por escrito, por escrito. Zezé. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Palavra. Eu acho que o procurador do jurídico da casa, ele foi nítido quando ele disse o rito está correto. Isso está gravado nos anais da casa, isso vai constar da ata que será lavrada e aprovada. Então, o parecer já foi dado, na minha opinião, Davis. Senhor presidente, o parecer não foi dado e tem já que ser foi por dado, escrito, como já foi sempre dado, não, foi feito nessa casa. Já foi dado o parecer. Vai Vou ser começar a votação sem parecer do por favor, da casa. na hora que chegar na sua vez, você pode manifestar à vontade. Você vai ter seu tempo para manifestar à vontade. Vereador Davidson. Não, Davidson, tem que começar. Senhor presidente, com todo respeito, eu acho que vai ser aprovado, né? A maioria dos vereadores vai votar. Eu gostaria do parecer por escrito. Não, o parecer gravado já está ali já, David. Senhor presidente, independente da gravação, eu posso lavrar a tela. Procurador, esse é meu pedido. Na casa sempre foi parecer por escrito. Faço agora.
acho que dá um intervalo de 5 minutos, faz parecer, a gente vai e volta. Mas eu quero votar consciente. Eu quero votar com respaldo jurídico para não dar problema futuro para minha pessoa. E todos os vereadores aqui. É direito de cada um. Então tá ok. Ao pedido do vereador deixa, eu vou dar 5 minutos de intervalo para a Correia fazer o parecer e voltar na volta diretamente para a votação.
Solicito ao secretário a leitura do parecer jurídico. Parecer jurídico de 2017 dispõe sobre decreto do Executivo número 9.170 de 2017. Dispõe sobre decreto do Executivo. Parecer da Procuradoria do Legislativo, senhor presidente, senhores vereadores, instalado a se manifestar sobre o decreto em evidência, a Procuradoria desta Casa de Leis emite o seguinte parecer. Compulsando nos termos da verificação da legalidade e constitucionalidade, esse procurador opina pela regularidade do decreto em dar prioridades aos pagamentos. O decreto segue o rito legal em dar anuência à Câmara de Vereadores, que, por sua vez, irá referendar ou sustá-lo na conveniência do voto de cada vereador nominalmente. Logo após a mesa diretora, emitirá o decreto legislativo na forma do artigo 59, número 6 da Constituição Federal da República do Brasil, versando sobre o tema e publicará a decisão. Não há que se falar em resolução. Haja vistas, resolução ou projeto de resolução, se tratar de matéria interna deste Poder Legislativo. Este é o parecer, deixando para o egrégio plenário a decisão soberana. Mariana, 29 de dezembro de 2017, Dr. Rogério Quirino, Procurador Jurídico do Legislativo. Solicito a presença do vereador Davidson. Então, a pedido do vereador Davidson, eu vou começar com o vereador Freitas. Vereador Freitas, tem a palavra. Eu voto contra, prefeito. Um voto contra. Vereador João Bosco. A favor. Vereadora Daniele. Senhor presidente, tem a palavra. Eu vou preferir para não votar essa autorização, até porque eu acho que a gente tem que ter coerência com as coisas que a gente fala. E quando fala ali que nós recebemos ontem, por volta de 13 horas que eu recebi, e quando fala lá de inúmeros cortes efetuados para chegar a esse estado de calamidade, né, financeira, no meu entender, eu não vejo essas inúmeras atitudes tomadas. Eu falo aqui que hoje não tem o tempo integral, mas os imóveis continuam sendo pagos. Nós temos hoje um rotativo que continua dando prejuízo de R$10 mil para o município, uma ouvidoria municipal que é uma vergonha, que custa praticamente R$60 mil. Chegamos aqui com uma estrutura administrativa também, estamos esperando por ela há 1 ano, chegou no último mês do governo agora. Então, eu acho que a gente tem que ter coerência. E outro fato, presidente, que eu me assustei muito quando eu recebi essa convocação ontem, porque há 15 dias atrás o prefeito deu uma entrevista à Top Cultura, onde ele reverendou, né, com muita alegria até, que o município de Mariana seria um pouco dos municípios do estado de Minas Gerais que fecharia as contas, que o município estava honrando, todas as obrigações, que estava com tudo dia. Então, eu, como vereadora, sabia muito bem o que estava acontecendo, quero até fazer jus, valor aqui, Geraldo Salles, a sua competência, a sua experiência, como a todo momento, na nossa sala interna de reunião, o senhor falava que o município não fecharia as contas. Então, eu quero falar, senhor Geraldo Salles, que quem dera que o prefeito tivesse escutado, que a gente não estaria votando essa vergonha aqui hoje. Então, senhor presidente, eu acredito que esse déficit do município financeiro não é só falta de repasse, não. Eu acho que a calamidade que a gente tem de Mariana hoje é uma calamidade de gestão, infelizmente. Então, estou aqui... gente, por favor... Então, estou aqui, presidente. Daniele, um minutinho só, Daniele, por favor. Eu sei que vocês querem manifestar, mas nosso regimento interno, ele pede que a pessoal da plateia não manifeste. Gostaria só, por favor, de respeitar, só porque depois pode ter um questionamento, gostaria só que você, apesar de eu sei da ansiedade suas, eu concordo com a ansiedade suas, mas gostaria só de pedir um pouquinho de paciência, por favor.
Então, senhor presidente, eu também não concordo com os trâmites que essa documentação está ocorrendo aqui na casa. No nosso entendimento, deveria ter, sim, um projeto de resolução, porque mexe com a vida de muitas pessoas, de funcionários. Então, por não concordar, o meu voto também será contrário. 2 votos contra, 1 a favor. Vereador Bruno Mol. Excelência, pela ordem. Eu quero aqui também, presidente, mais uma vez manifestar a minha indignação com relação a essa calamidade que está acontecendo no nosso município, mas não financeira, mas de gestão. E para chegarmos a esse ponto, uma cidade que arrecadou 270 milhões de reais, chegar no final do ano, no apagar das luzes, dia 29 de dezembro, vim com um decreto como esse. E eu não vou aqui, presidente, manifestar meu voto contra ou a favor, porque essa votação aqui ela é ilegal. A Câmara não tem competência para apreciar decreto de executivo. Isso é ato normativo do prefeito. Inclusive, ele já foi publicado. Então, eu não vou manifestar o voto, porque o voto é ilegal. Eu não tenho competência para analisar, para votar a favor ou contra um decreto do executivo. O que teria que ter aqui, volto a dizer, e contrariando mais uma vez ao procurador dessa casa, e que bom que o vereador Davidson manifestou o seu pedido através de um parecer por escrito, teria que ter um projeto de resolução para conhecimento dos vereadores, para assim depois da manifestação, o decreto legislativo. Então essa casa está erroneamente causando um prejuízo à história dessa casa. É lamentável passarmos por isso. Então, quer dizer, eu não vou manifestar o meu voto, nem contra a favor, porque eu não tenho competência para votar. E se tivesse, presidente, meu voto era completamente contrário a uma aberração dessa. Isso é uma vergonha para a cidade de Mariana, colocando calamidade pública, uma cidade que arrecadou 270 milhões de reais. E essa votação aqui hoje fere frontalmente o direito do vereador que foi eleito, porque ele não tem direito de apresentar uma emenda, porque nós não temos competência para avalizar. Nós não temos competência para analisar um decreto do executivo. Isso é ilegal. Isso é contra a lei. Essa Câmara está passando por um processo que nunca aconteceu. Nós não temos competências legais para fazer isso. Então eu não posso aqui, volto a repetir, manifestar o meu voto, porque eu não tenho competência para manifestar. Agora, presidente, eu acredito que o jurídico dessa casa, com todo o respeito que eu tenho, doutor Corgés Quirino, eu respeito muito o profissional, a pessoa, agora, está completamente equivocado e colocando a Câmara de Mariana dessa situação. E eu vou provar para essa casa que o rito foi errado. Eu não vou discutir aqui o mérito é vergonhoso. O mérito é vergonhoso, isso aqui é um atestado de incompetência. Isso é um atestado de incompetência. Agora, eu discuto aqui, é o rito nessa casa. Está errado e eu vou provar. Eu vou provar, e depois que eu provar, eu vou mostrar ao procurador, que tem todo o meu respeito, e ao presidente também, que essa casa tomou bolada nas costas, aprovou uma coisa, apreciou um decreto que não tem competência para apreciar. O regimento interno é muito claro, isso é matéria financeira, isso é matéria, nós estamos mexendo com a finança do município, e não poderia ser feito dessa forma, numa reunião extraordinária, tirando o direito do vereador de apresentar emenda, através de um decreto. Isso é um absurdo que está acontecendo nessa casa. Que pena que nós estamos passando por isso, mas eu não manifesto meu voto, porque eu não tenho competência, e volto a dizer, se eu tivesse competência para manifestar, eu votaria contra essa vergonha que está acontecendo no município. Isso nada mais, nada menos vereador Geraldo Salles, que atestado de incompetência. Acabou. Vossa Excelência mesmo, como diz a vereadora Daniela, há 1 ano vem alertando sobre isso, e nada tem sido feito. Agora, uma cidade que arrecadou 270 milhões, o que será então de Acaiaca, Barra Longa, Jiquiri? Cidades que arrecadam muito menos, que não decretou essa falência, esse atestado de incapacidade. Mas Mariana, para entrar para a história, o prefeito decreta e coloca a Câmara como avalista dessa situação. Então, não manifesto meu voto por não ter competência de manifestar em decreto do Executivo. Então, vereador Bruno Mol. Peço, vereador, que todas as minhas palavras constem em ata, e já peço uma cópia da ata e do áudio dessa gravação, dessa reunião, por favor. A abstenção do vereador Bruno Mol. Vereador Juliano. Excelência, pela ordem, eu gostaria de justificar meu voto. Primeiro,
Gostaria de lembrar que o decreto legislativo está embasado no artigo 59, inciso 6º da Constituição Federal de 88, e na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 65. E caso algum colega questione, tem toda a atribuição para isso, basta entrar com o MADIM, o Ministério Público está de portas abertas, basta questionar e realmente nós vamos provar se é ilegal ou não. Inclusive, é uma pessoa que eu respeito muito, que é o professor Israel Quirino, foi meu professor de Direito Constitucional na faculdade, uma pessoa que eu tenho muito respeito, que inclusive eu acho que seria a pessoa ideal para ser o procurador do município de Mariana, tem toda a legalidade e embasamento jurídico para constar a aprovação do decreto legislativo que cabe à Câmara aprovar. Eu gostaria, senhor presidente, de justificar alguns dados que eu acho importante citar. Devido a vários questionamentos, eu fiz questão de ir pessoalmente na Secretaria Municipal de Educação e fazer alguns levantamentos. Só em consultoria, no ano de 2013 e 2014, a Secretaria de Educação gastou R$1.059.000. São dados públicos que estão lá. Em 2015, R$80.000, em 2016, R$36.000. Os dados também estão na Secretaria. Só com aluguel de carro, eu gostaria de citar 2 carros, não vou citar mais. Um Corolla, era pago R$18.000 por mês. Talvez naquela época era importante ter um Corolla para andar. Hoje paga-se R$3.000 num Gol que nem ar-condicionado tem. E um outro carro era 13 mil, do mesmo proprietário. Ele somava 31 mil, carro pequeno, não é micro-ônibus. Os dados são públicos, quem quiser eu faço questão de passar. Aluguel de micro-ônibus, no nome de um servidor, inclusive era sogro de uma servidora que trabalhava lá, R$46.000 por mês que era pago por essa pessoa. Foi citada a ouvidoria, era pago-se 200 mil, hoje paga R$60.000 para... Eu tenho os dados, se o vereador quiser eu faço questão de passar. Ouvidoria caiu R$140.000 no contrato. Os aluguéis abaixaram R$200.000. A folha de pagamento do município já caiu mais de R$1 milhão. Então falar que não está sendo feito corte, eu acho injusto. O que foi preconizado e assinado pelo José Carlos Sampaio, secretário de Fazenda, na data dia 27 de dezembro, até hoje o município deixou de receber R$18.472.000 referentes a ICMS, CEFEM, restituição de CEFEM, ofício 230 de 2017, com um acordo feito com os municípios, emenda parlamentar de R$6.947.000, totalizando R$18.472, recursos que não caíram nos cofres públicos. Tive informação do procurador que caiu 7 milhões, então hoje nós estamos com 11 milhões pendentes para receber. E citar também, senhor presidente, que o rito que determina o decreto legislativo, primeiro pagamento é pensão alimentícia, segundo rito é salário de servidores e por último entram credores. Os credores são pagos na ordem que eles apresentam as notas na Secretaria Municipal de Fazenda. Então existe uma ordem de pagamento. Então nenhum servidor vai ficar prejudicado em relação ao seu salário porque é prioridade em relação ao pagamento o decreto legislativo municipal. Então eu gostaria de justificar, porque é muito fácil quando critica. Eu vejo, não cito para todos, mas muitos servidores, quando ocupam um cargo dentro da Secretaria de Educação no município, o município é uma maravilha. Quando sai, começa a atacar. É natural da política, é natural de pessoas fazerem esse tipo de política em Mariana. E basta sair que vira farra de atestado. Tem servidores que têm quase 1 ano de atestado na prefeitura, mas quando ocupava cargo dentro da Secretaria de Saúde, ia todo dia trabalhar. Mas quando vai para a sala de aula, começa-se a farra de atestado. Então, eu gostaria, senhor presidente, de justificar, os dados são públicos, basta procurar. Eu gostaria... Sim, eu não disse que é para todos, não disse. Gente, por favor, gente, por favor, silêncio, por favor, gente, vereador Juliano, pode completar. Gente, por favor. Quando eu cito, eu não citei todos os servidores, eu disse para algum. Se a carapuça serviu, me desculpe, mas eu disse para alguns. Gente, existem... Senhor presidente, eu gostaria que parasse meu tempo, que ficou 1 minuto. Não, eu te dou o tempo depois. Gente, por favor, eu acho que sim, por mais que vocês não concordem, gente, deixa eu falar, por favor, porque, olha, toda a vida eu tratei todos com respeito, nunca faltei respeito com ninguém nessa casa,
Todos vocês que me procuraram, sempre teve a porta aberta para conversar, sabe? Nunca deixei de atender ninguém. Eu acho assim, deixa ele acabar de manifestar, eu acho assim, cada um tem direito, depois se não concordou, pode até questioná-lo, mas deixa ele acabar de falar, por favor, só porque senão não tem jeito. Aí começa a falar daí, ele não consegue completar o raciocínio dele. Deixa acabar, concordo, depois que alguém tiver alguma dúvida, pode até questioná-lo depois aí. Mas deixa acabar, por favor, senão não tem jeito de continuar a reunião. Vereador Juliano. Obrigado, senhor presidente. Se eu citei algum servidor que ficou chateado com a fala, eu não cito para todos. Quem trabalha sabe muito bem a responsabilidade que tem com o Executivo. Então, eu não cito para todos, mas para alguns pode servir. Mas eu gostaria, mais uma vez, de frisar que não sinto a farra de atestado para todos. Simplesmente para alguns, que isso é notório, está no departamento pessoal do Executivo. E gostaria, senhor presidente, por fim, para finalizar, que nós temos um projeto de lei nessa casa, de mais uma redução de 4,2 milhões de reais em cargos comissionados, que inclusive deve ser votado em janeiro, provavelmente, eu não posso afirmar, mas o Executivo deve convocar alguma extraordinária para que os vereadores votem. Então, só nesse projeto são 4,2 milhões de reais ao ano em valores a menos no Executivo. Um outro dado também, para finalizar, senhor presidente, gastos a SME de 2013, com transporte, suprimentos e custos fixos, 13.734.000. Gastos na CME em 2017, 9.133. Então, os dados são públicos. Quem quiser, eu faço questão de passar. Quem quiser me procurar no meu gabinete, sempre esteve de portas abertas e sempre respeitei todos os servidores, independente de cor partidária, que quiser conversar comigo, seja no telefone ou seja no meu escritório parlamentar. Então, eu voto, senhor presidente, a favor do decreto. Espero que esses recursos cheguem o mais breve possível, para que o Executivo possa colocar suas contas em dia. Além de tudo o que já foi citado, eu não preciso citar a tragédia da Samarco, nem queda de receita, nós temos ainda atraso do governo de Minas. Espero que o governo de Minas consiga colocar também suas contas em dia e que não prejudique os municípios de Minas Gerais. Finalizo minha justificativa. Vereador Gerson Cunha. Meu voto é favorável ao decreto. Vereador Ronaldo Bento. Pela ordem, presidente, eu já fiz alguns manifestos na rede pública, ou seja, para alguns meios de publicitação. Eu não vou aqui, vou compactuar com algumas pessoas que me antecederam aqui, alguns vereadores, pelo respeito e também pela questão de conhecimento, não, vamos dizer assim, a fundo a respeito dessa solicitação do prefeito municipal. E quero deixar muito claro aqui que, independentemente da aceitabilidade do decreto por parte da edilidade, nós não temos a responsabilidade aqui de propor emenda face a esse decreto. O decreto é de competência do chefe do Executivo, independentemente aprovado ou não, ele tem a anuência para propor tal medida, haja vista o que está consagrado na Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 65, no artigo 59 da Constituição da República, tendo em vista que aplica por analogia, né, a respeito da calamidade pública, a calamidade financeira, porque não há um ordenamento jurídico claro, né, que consagra esse direito por parte desse dispositivo autorizativo ao chefe do Executivo. Não vou entrar aqui na questão, no mérito do projeto, que não nos cabe avaliar o mérito do projeto, por ser uma competência do chefe do Executivo. No que diz respeito, acho que já foi aqui por vários aqui explanado a sua validade, eu tenho a minha concepção que, independentemente da minha anuência ou não, está aí o crivo do que foi apresentado hoje e também por alguns dias atrás pelo Executivo, a necessidade de suspensão de sobressamento desses recursos, né, ou seja, dessas atividades, para que venha conseguir arrecadar para adimplir as suas verbas. Eu não quero entrar aqui no mérito. Então, eu quero deixar o seguinte: por não ser competência, eu também avoco como vereador Bruno, eu não tenho competência para estar aqui votando, mas eu tenho aqui que fazer o meu papel. Eu tenho aqui que fazer o meu papel. Eu não tenho que deixar aqui, eu tenho que ou me abster, ou votar a favor, ou votar contra. Não me cabe, por parte de análise do projeto, falar que eu sou contra pela questão de ser um dispositivo do prefeito.
E não vai ser eu que vou, pelas vezes, falar que eu fui o propulsor de não ter aqui feito qualquer coisa. Quero deixar muito claro, não tenho competência para votar. Mas já que eu tenho que cumprir com o meu papel, não vou me abster e também vou fazer meu papel que eu sempre consagrei. Que vote para quem eu achar que tem que ser votado, como nas eleições e tudo que tem que ser feito, e deixe que caminhe da forma que caminhar. Voto favorável ao projeto. Então, a favor do projeto. Vereador Marcelo Macedo. Pelotas, presidente. Eu pude ouvir atentamente aos vereadores. Senhor presidente, eu vou dar uma sugestão a Vossa Excelência. Encerra a sessão, senhor presidente. Não vou encerrar a sessão não, Marcelo. Pelotas, senhor presidente. Bom, eu não vou dar meu voto, não sou contra nem a favor, que eu acho que na história que eu tenho nesse Legislativo Maranhense, eu acho que está ocorrendo aqui hoje, eu vou usar uma expressão que é um rolo compressor que estão tentando passar aqui nos vereadores. Eu acho um absurdo porque aqui hoje está sendo cerceado o direito do vereador de fazer uma emenda num decreto legislativo. Eu queria que o procurador dessa casa, né, me falasse aonde que fala aqui no regimento interno, na lei orgânica, que nós temos que votar um decreto do Executivo. É um absurdo. Saber da situação do município, todos nós sabemos, desde 2015. Tivemos um ano 2016, eu e o Tenente Freitas aqui, sempre falando, sempre cobrando da Secretaria de Planejamento, né, olha... E o vereador Geraldo Salles disse, o município não vai fechar as contas. E eu não vou chamar de mãe de Ná, não, mas realmente isso acertou. Pela experiência que tem, realmente não tem dinheiro. Agora que o prefeito vem com esse decreto aqui, para prejudicar os servidores. Bom, enfim, o da férias, né? Até que enfim já consumiram com ele, mas não sei ainda o que vai resolver. Mas eu acho o seguinte, o que está aqui, gente, eu queria chamar a atenção dos vereadores, nós estamos votando, né, vocês estão referendando o decreto do prefeito para 60 dias e prorrogável para mais 60 dias. Eu queria chamar a atenção desta casa, que nós, enquanto vereadores, na nossa função fiscalizadora, que se esse decreto, né, que hoje for referendado por essa casa, que nós possamos fiscalizar, mas que também que nós possamos fazer o seguinte... Olha, não está legal, vamos revogar. Eu queria saber se tem um aval dessa casa para revogar esse decreto. Que eu acho que é o que nós temos que fazer, acompanhar a fiscalização, viu, vereador Dom? Porque a casa também tem o poder de revogar esse decreto. E eu não vou realmente tecer mais comentários, e nem porque isso aqui é muito indigesto, né? Veio primeiro da férias, agora veio esse decreto aqui, isso aqui é indigesto. E queria só deixar claro aqui que o que está ocorrendo aqui hoje, o rito é totalmente errado. Totalmente errado. Porque o que teria que ter sido feito, primeiro é fazer uma resolução da mesa para dar oportunidade ao vereador de fazer uma emenda. Como que eu vou estar aqui no plenário votando num decreto que é do Executivo? Eu nunca vi isso na minha vida, mas como Mariana é primeira em tudo, vai ser primeira também nessa decisão aqui hoje. Eu queria dizer aos vereadores que olhem o que nós estamos fazendo aqui hoje. E que tomássemos uma atitude diferente em 2018. Que estejamos mais unidos, independente de ser oposição ou situação, mas nós temos que estar aqui defendendo o dia desse povo que está aqui, ó. Do povo dos nossos munícipes, porque isso é uma vergonha que está acontecendo aqui hoje nessa casa. É uma vergonha. Tenho todo respeito ao vereador, ao Cogés, ex-vereador, procurador dessa casa, mas, infelizmente, o seu parecer que o senhor fez para o vereador Davis é pior. Porque o senhor disse que ali não cabe uma resolução. Vou discordar de Vossa Excelência. O papel correto, o rito correto é uma resolução para que essa Câmara tivesse a oportunidade, vereador Ronaldo Bento, de analisar, de poder apresentar uma emenda. Eu estou com a emenda pronta aqui, porque eu não concordo com 60 dias, mais 60. Eu ia fazer uma emenda propondo até por 60 dias. Mas nem essa oportunidade deu ao vereador dessa casa. Então não concordo, esse projeto é indigesto. É um final de ano mais indigesto que eu já vi na minha vida. Isso é uma falta
É uma falta de gestão. Falta de gestão. E não adianta, senhor presidente. O que eu espero em 2018, que nós possamos, que essa casa realmente cumpra o seu papel. Cumpra o seu papel. Que nós podemos aqui, oposição e situação, possamos realmente fiscalizar e vamos fiscalizar esse decreto administrativo. Porque se tiver de revogar, essa casa eu tenho certeza que irá revogar. Então, assim eu espero. Queria dizer aqui que o vereador Geraldo Salles, como líder do governo, eu tenho certeza que, se isso acontecer, nós vamos contar com Vossa Excelência para que a bancada revogue esse decreto, essa vergonha que está sendo votada aqui hoje. Não concordo de forma alguma e não tem voto nem favorável nem a favor, porque isso aqui é indigesto. Então, abstenção do vereador Marcelo Macedo. Vereador Geraldo Salles. Senhor presidente, antes de mais nada, eu gostaria que Vossa Excelência me desse o tempo de líder, que é dobro. Não. 5 minutos mesmo, Geraldo Salles. Então, eu vou pedir aqui o tempo de um colega aqui para completar. Eu realmente... Não, o tempo do senhor... O tempo do colega também para poder completar. Não, o tempo do senhor é 5 minutos. Eu vou tentar resumir o máximo aqui. Nós tínhamos um problema sério, que vi o projeto para essa casa, pedindo 15 dias para o pagamento das férias dos professores. E digo férias dos professores porque não é só dos professores, o projeto era todos os servidores, mas 95% do recurso era com os professores, que chega em torno de 3,5 milhões. Nós tentamos, no último momento aqui, conversar com alguns servidores presentes e fizemos uma proposta de 10 dias úteis, e esse projeto valendo só para o mês de janeiro, o que não foi aceito. Segunda opção, era a opção pior possível. Então eu disse para a prefeitura, e a prefeitura já tinha autorização da Superintendência de Ensino, através do artigo 5º da Resolução 3652 de 2017, para modificar o calendário escolar. Isso ia implicar na vida de muitos professores, isso ia trazer transtorno para os pais, isso ia trazer um transtorno para os alunos. E muito transtorno. O que nós pedimos ao prefeito? Que reunisse a equipe técnica, a equipe de finanças nomeada, e que estivesse presente também o Israel Quirino, e ele me pediu que estivesse presente nesse encontro, para buscarmos a alternativa à não mudança do calendário escolar. E a única maneira que nós encontramos foi a elaboração do decreto. Por quê? O município não tinha fluxo de caixa nenhum. Porque todo o recurso que tinha foi destinado ao pagamento do 13º, e eu avisei antes aqui a dificuldade do município, inclusive, de pagar o 13º. Por quê tinha dificuldade? E a dificuldade foi aumentando. Porque só de CEFEM, vencido em 17/12, nós temos um documento aqui, senhor presidente, informando ao município que o Tesouro Nacional não tem recurso para repassar a CEFEM. A CEFEM é 4.108.000. O ICMS é 3.400.000, vencido em dia 12 de dezembro. Outra parcela de 2.019.000, vencida em 19 de dezembro. Temos aqui mais uma parcela do FPM de 577, que ainda não estava vencido, porque a reunião foi no dia 27, que venceria no dia 28. Tem a AFM de 637, vencendo em 31 de dezembro. E ninguém poderia afirmar em momento algum que o governo ia repassar. Além disso, tinha outros recursos propostos a vir, que chegava no valor acima de 18 milhões. Aí sim, o prefeito resolveria todos os problemas. O que acontece? Chegou ontem, com muito atraso, o Estado repassou uns valores. Ainda são insuficientes para os pagamentos. Por quê? Eu vou explicar aqui. Folha de pagamento de dezembro, 6.900.000 líquido. 6.900.000 líquido.
FUNPREV, 1.453.000. INSS, que era para ser pago dia 20, o município não teve recurso para pagar e tem que pagar até o fim do ano. 1.222.000. 1.222.000. Precatório, 1.400.000. Eu estou falando que o problema do município é financeiro. E diante de um momento de crise financeira, não repasse do Estado, teve o município a obrigação de tomar uma medida drástica e corajosa. Corajosa. E a equipe sugeriu, inclusive, ao prefeito, foi sugerido a ele 90 dias, porque eu estou com a minuta aqui. E não foi uma decisão só de prefeito, foi de uma equipe, da maioria dos secretários municipais, com a minha presença, do Israel Quirino. Isso será esclarecido. E uma coisa eu posso garantir aqui, presidente. O primeiro recurso que entrar será para pagamento de folha e as férias. E posso garantir a vocês mais uma coisa. Até o dia 10 de janeiro, vocês terão o seu pagamento e o pagamento das férias. Com certeza. Isso é garantia. Isso é garantia. Vereador. Porque o recurso do salário é a prioridade do município. Acabou seu tempo, vereador. Sou favorável ao referendo do decreto. Então, o vereador Geraldo Salles a favor. Vereador Jajaba Ramos. Gente, por favor, gostaria de pedir mais uma vez, por favor. Não, gente, mas por favor, gente, gostaria de pedir. Pela ordem. Palavra. Eu vou começar minhas palavras relembrando a professora que está aqui, e ela deixou uma mensagem no dia da reunião, professora Soraya. Para mim, hoje também é uma decepção. Porque chegar ao ponto dessa casa, a primeira de Minas Gerais, votar mediante um orçamento de quase 270 milhões de reais, se Mariana está dessa maneira, eu falo sempre o seguinte, né? O vereador Bruno citou aqui, ó, mas dá para fechar as portas de 90% dos municípios de Minas Gerais, porque é dinheiro que não acaba mais, é muito recurso. Acabou de falar aqui o vereador Geraldo Salles, e como já citado pelos outros vereadores, inúmeras vezes ele avisou aqui, foi chamado de terrorista em alguns momentos. Nós incansavelmente falamos isso aqui no plenário, que da forma que estava sendo conduzida a administração da cidade, não ia conseguir pagar, porque estava gastando a mais, e hoje chegou ao que está ocorrendo. O que a gente precisa fazer? Repensar essa estratégia que o governo está fazendo com a cidade de Mariana. Vota-se hoje 60 mais 60, mas será que vai mudar essa forma de governar a cidade? Será que daqui a 120 dias nós vamos ter outra situação como essa? Porque mediante a tanto recurso, ter condição de fazer isso com a cidade é vergonhoso. Então eu falo o seguinte, a questão do rito é incontestável. O doutor Cogés tem meu respeito, mas hoje aqui ele fez uma lambança jurídica. Ele tem o meu respeito, mas é uma lambança jurídica. Porque não existe isso, essa Câmara nunca votou dessa forma, não existe isso no rito da Casa, nem da Assembleia, nem da Câmara dos Deputados, nem do Senado. Tinha que ter uma resolução aqui, um projeto, para que os vereadores, no sentido de proteger o funcionalismo municipal, poder propor emendas protegendo vocês, nem isso foi dado de direito à Câmara. Então hoje eu vejo o seguinte, o que o Executivo está fazendo com a Câmara de Mariana é colocar a Câmara de joelho para aprovar algo que é ilegal. Nós temos parecer aqui, que é do Tribunal de Contas lá do Estado de São Paulo, para não falar que é só de Minas Gerais, que de forma clara diz que aquilo é ilegal. Reportagem da Folha de São Paulo do dia 24 agora de dezembro. Várias cidades estão fazendo essa ilegalidade. E Mariana, infelizmente, foi pelo mesmo caminho. E o que a gente vê é o seguinte, as pessoas estão sendo deixadas em segundo lugar. O que aconteceu em relação ao calendário, eu discordo plenamente do que foi dito aqui. Não mexeram no calendário é porque não conseguiram mexer no calendário. Porque a superintendência não ia permitir uma aberração dessa na cidade de Mariana. Então a verdade é essa, fazem todos de capacho. E usa a Câmara hoje para avalizar essa confusão, essa bagunça. Além de bagunçar lá embaixo,
tenta bagunçar aqui em cima, para trazer a avaliação de cada um dos vereadores. Respeito o voto de cada um. Mas hoje, infelizmente, se com o aval da maioria isso for aprovado, que é uma página negra da história dessa casa, que tem muito a falar para o Mariana e por toda a região. A verdade é a seguinte: se nós não levantar a cabeça, daqui a um tempo não vamos ter direito nem de falar em Mariana, porque o que quer é calar a boca do povo. Absurdo. Na hora das campanhas prometem mundos e fundos e mentirada. E hoje está aí essa decepção. Por favor, vou pedir a plateia mais uma vez. Volta a repetir, governo sem vergonha. Sou contrário a essa bagunça. Contra, Geraldo. Contra. Vereador Cristiano. Senhor presidente, só justificando também o meu voto. Como foi já bem discutido aqui a questão dos repasses, eu acho que no ano que vem a gente vai ter um cenário melhor agora com o aumento do CEFEM também, que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Então a gente espera que não precise novamente de passarmos por isso, né? A gente sabe que esse ano realmente teve esse problema na arrecadação. Agora com a recuperação do CEFEM e também o governo do Estado já, além de ter quitado todo o ICMS, e também foi até informado que foi 1 bilhão a mais que foi repassado pelo Estado aos municípios esse ano. Foi decretado ontem, né, no Diário Oficial do Estado, quase 10 milhões que vão vir para Mariana agora também para obras de saneamento, que foi prometido aqui no Dia de Minas pelo governador Pimentel e que já foi decretado ontem, foi publicado. Então a gente já está, agora além do aumento do CEFEM, vai vir esse recurso do Estado e outros recursos que irão vir com a construção do novo Bento. A gente espera que no ano que vem melhore. Mas eu vou na linha aqui do vereador Marcelo. Eu acho que como a justificativa para esse decreto é justamente priorizar o pagamento do servidor e também não ter que alterar o calendário escolar, eu acho que a gente deve sim dar esse voto de confiança, mas caso haja qualquer mudança, qualquer alteração no pagamento do servidor e não for priorizado, que a gente vote aqui também a revogação do decreto. Então eu proponho isso, mas voto favorável. Cristiano, favorável. Vereador Edmar. De acordo com o decreto, senhor. Vereador Davidson. Senhor presidente, pela ordem, primeiro quero agradecer por ter dado o tempo de 5 minutos para o parecer jurídico. Com todo respeito ao procurador da casa, mas eu discordo com o parecer dele. Porque o parecer dele está sendo contra o regimento interno da casa. Por quê? O regimento fala que primeiro tem que chegar um projeto de resolução, ser apreciado pelos vereadores, que pode colocar uma emenda ou não, e após tem que ter o decreto, certo? E ele falou aqui que não há, que se falar em resolução, haja vista, resolução ou projeto de resolução, se trata de matéria interna desse poder legislativo. Mas os vereadores, estão tirando o direito de nós, vereadores, de fazer uma emenda. Então isso não pode acontecer. Eu não sou contra o prefeito de forma alguma, é direito dele, se ele acha que tem que fazer esse decreto, que ele faça. Mas, agora, mandar para casa atropelando o processo, isso eu não vou concordar. Eu acho que todos os vereadores, não tenho certeza, não existe achar, ou tem ou não tem. Os vereadores deveriam, sim, ir da forma correta. Independente se é Duarte, se é Celso, se é João Ramos, seja o que for, tem que ser o correto. Eu sou da linha do correto. Se você está errado, paciência, assuma o seu erro, seja quem for. Mas agora, manda um decreto para cá, atropelando o processo da casa. Então por que nós somos vereadores? Por que não foi eleito? Não foi eleito por vocês que estão aí, pelas pessoas que estão lá. Nós estamos aqui para ser representados. Nós estamos representando a população de Mariana. Agora não foi eleito para representar. Chega um negócio aqui na casa, sendo atropelado, como eu disse, eu acho assim, se tem que fazer, faz o negócio da forma correta. Agora, manda o negócio atropelando o nosso processo, isso eu não vou concordar. Eu acho assim, tem que ser votado, sim. Melhor, não existe votar. No regimento não fala. Que tinha aqui, tem um ano aqui, nunca vi votar um decreto nessa casa. Agora, mandar aqui, para validar, eu acho que você deveria assim, o presidente chegava, lia, acabou. Agora tem que votar de um a um,
Que mundo que nós vivemos, gente? Que dia que a gente votou isso aqui na casa? Vocês, vereadores, que dia que vocês votaram o decreto? Chega decreto aqui toda segunda-feira e nunca votamos. Por que hoje tem que votar esse decreto? Olha só, para os grandes empresários que investir na cidade de Mariana, vai chegar aqui, eu vou investir? Tem um decreto de calamidade financeira, como é que eu vou investir aqui na cidade? Como? Como é que a Renova vai falar assim, eu vou investir, você tem um decreto aqui que é calamidade financeira, como é que uma empresa vem para a cidade investir? Não tem como, porque já tem um decreto de calamidade financeira, eu vou investir para me quebrar? Então, eu acho assim, é um decreto, o prefeito é corajoso demais, respeito ele, a decisão é dele, ele que é o prefeito, ele tem que fazer da forma que ele acha que é o melhor. Mas agora mandar para casa para votar, isso eu não concordo. Por quê? Porque isso deveria ter sido feito o corte para chegar ao final do ano, que aí eu falo, o planejamento, a Secretaria de Planejamento falhou. Gente, o vereador está pedindo silêncio, por favor, pode acabar a fala dele, por favor. Então, eu acho que o erro nem é tanto do prefeito, mas sim, ele tem uma secretaria de planejamento. Ela planejou o ano inteiro, para chegar ao final do ano e fechar as contas. Como a vereadora Daniela mesmo disse, o prefeito soltou um vídeo falando que ia fechar as contas. Tá, não veio SMS, tá, mas ontem caiu um dinheiro no município, quase mais de 6 milhões. Esse dinheiro não daria para pagar, não? Aí precisava não votar o decreto? Eu, no meu entendimento, eu não sou nada contra o prefeito, mas no meu entendimento eu não precisava, assim que chegou ontem 6 milhões, caiu na conta, agora hoje vamos voltar isso aqui? Então, eu acho que faltou o planejamento ser mais firme, faltou o prefeito ter pulso firme, pegar cada secretário aqui, ó, o negócio está assim, está ruim? Tá. Se está ruim, tem que arrumar a casa, tem que mandar embora, que manda, se tem que cortar um carro, que corta, se tem que cortar uma festa, eu não concordo, eu falei com o prefeito um dia, prefeito, faça um decreto, eu garanto que os vereadores vão votar, não vai ter mais festa dentro do município. No distrito gasta 80 mil no lugar, gasta 70 mil no lugar, mas não é só 70 mil. É 70 mil só para show. Aí você gasta com palanque, que é por fora, você gasta com iluminação, que é por fora, você gasta com a banda. Então, tipo assim, fica muito mais que 80 mil. Ah, mas a resposta foi assim, mas imagina o distrito ficar sem uma festa. Como é que você fala isso, pessoal? Uai, esse negócio tá ruim para todo mundo. Aí. Como? Aí eu falo, falta administração. O prefeito tem que ser firme na palavra dele. Eu vou fazer e pronto, acabou. Igual ele não fez o decreto aqui, calamidade? Por que não fez o decreto então para cortar as festas? Nós não podemos investir durante 60 dias. O carnaval tá aí. Será que vai ter carnaval? Vai ter carnaval? Eu quero ver se vai ter carnaval. Porque tem um decreto aqui. Gente, por favor, gente, deixa o vereador acabar de completar a fala dele, gente. Porque ele me cobra aqui que ele quer falar e vocês não deixam. Porque tem um decreto, presidente? Senhor presidente. Porque no decreto fala que 60 dias não pode ter investimento, não pode ter gasto, não pode ter nada. E o carnaval? Se ele tivesse me ouvido nisso, talvez o que ele gastou com festa. Monsenhorota, com todo respeito ao vereador lá, tem umas 4 ou 5 festas. Será que tem necessidade de 4, 5 festas? Quanto que não gastou lá? Mais de 200 mil, no mínimo. Só uma foi mais de 80, não foi, Marcelo? Mais de 80 mil reais. Isso economizaria. E Furquim, com todo respeito, Santa Rita Durão, pela mesma forma. Então, é gasto que, no meu entendimento, não tem necessidade. Então, já acabou, eu queria falar mais, prefeito, mas eu vou abster meu voto. Abstenção do voto do vereador Davidson. Então, a votação ficou 7 votos a favor, 3 contras e 3 abstenções. Solicito o secretário a leitura... Só um segundo, por favor, que Davidson. Só essa folha, só. Solicito só o secretário a leitura do decreto legislativo. Decreto Legislativo número 01 de 2017 reconhece o estado de calamidade financeira no âmbito da administração pública municipal. A mesa diretora da Câmara Municipal de Mariana faça... Gente, por favor, gente. A aprovou em seu nome, decreta, artigo único, fica reconhecido o estado da calamidade financeira no âmbito da administração pública municipal, conforme o decreto executivo 9.170, de 27 de dezembro de 2017, Mariana, 29 de dezembro de 2017, assim na mesa diretora. Agora tem que ler a ata, né? Estou tendo um intervalo. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um pedido. Só um negócio, eu vou dar um intervalo aqui,
para a Juscelia acabar de fazer aqui, vou deixar, mas o que falar aqui agora não vai constar em ata mais, porque a Juscelia vai acabar de completar a ata para servir da ata. Eu só te peço um minuto, então, que eu gostaria que constasse em ata. Não, o mas agora não vereador pode... Juliano colocou aqui a questão da possibilidade de vir um projeto ainda no mês de janeiro agora, para a gente estar votando a estrutura administrativa. Então, eu queria fazer um pedido ao senhor, como presidente, que tem o poder, né, de aceitação ou não, que não aceitasse um pedido de convocação extraordinária, porque eu acho que é um projeto muito complexo, é um projeto onde nós, vereadores, teremos que ter a ajuda dos secretários municipais para apresentar qual que é a estrutura administrativa atual e qual que é a proposta da nova estrutura administrativa. Porque eu, como vereadora, eu não tenho vergonha de falar. Pelo que foi nos apresentado, eu me sinto impossibilitada de fazer a análise sozinha. Juscelia, você pode completar a ata. Volto a repetir, a palavra daqui para frente, enquanto a ata ficar pronta... Não, só um minuto para cada um só, porque até a Juscelia acabar a ata. Se acabar a ata, eu corto a palavra. Não, agora, quando ela acaba de completar. Mas se ela acabar de completar a ata, eu corto a palavra para ler a ata, correto? Então, o primeiro que pediu foi Freitas. Presidente. Presidente, Gente, por favor, vou pedir mais uma vez silêncio, por favor. O vereador quer falar, não consegue falar, por favor. Presidente, eu serei breve nas colocações e rapidamente é só mesmo para que todos possam entender. O meu voto contra esse projeto, ele veio por várias questões, principalmente para a questão do rito, que eu acho que o rito veio de maneira errônea, esse é o meu entendimento, e respeito também aos companheiros, e também pelo fato de entender, como o vereador Marcelo Macedo colocou aí muito bem, nós estamos aqui há um ano, pedindo para tomar algumas providências, como o vereador Geraldo Salles vem falando das questões, da importância de ter mais serenidade. Então, o voto contra é porque realmente a gente não conseguiu ver. Aí não adianta, não é questão de política, e fazer politicagem não é isso. Nós nem precisamos disso nesse momento. O que eu torço verdadeiramente é que no ano que vem nós tenhamos uma situação diferente e que no ano que vem nós não precisamos, vereador Marcelo, chegarmos a esse ponto, que não precisássemos chegar no ano que vem numa situação diferente do que passamos hoje. Eu torço para que isso aconteça e peço a Deus que ajude ao prefeito e a toda a sua equipe administrativa que tome mais ciência. Talvez, vereador Marcelo Macedo, tudo isso que está acontecendo nesse momento, talvez isso sirva para que repense mais, pense em algumas atitudes que foram tomadas no ano de 2017, que seja diferente para do ano de 2018. Eu entendo a colocação do vereador Juliano, de que muitas coisas, os cortes já foram feitos em vista de outros anos, mas, como eu disse aqui anteriormente, isso acontece conosco também. Na nossa residência nós vivemos assim, às vezes nós queremos comprar um carro melhor, queremos adquirir algo que nós temos interesse em adquirir, e às vezes nós seguramos as nossas contas, e o filho quer, papai, quero isso, mamãe, a mãe segura, porque não pode dar aquele brinquedo que às vezes naquele momento não deu para fazer, porque o dinheiro não cabe, e a gente tem. Como eu disse para o pessoal aqui, para os professores, é uma coisa que preciso deixar aqui, presidente, registrado, porque muitas vezes as pessoas não entendem isso. O orçamento, ele é uma estimativa para o ano, né? Ele pode vir a maior ou a menor. No ano ele pode vir a maior se caso tivermos uma arrecadação maior, como é o caso, por exemplo, se a Samarco voltar esse ano que vem, nós podemos ter uma arrecadação maior. Se não voltar, ou se caso para uma outra empresa, nós podemos diminuir. Então, o orçamento ele é anual. Como é o nosso pagamento? Nós não recebemos todos os meses e não temos que controlar aquele dinheiro ali todos os meses. Não é fácil, né? Mas vocês fazem isso, assim como todo mundo tem que fazer. É o que o prefeito precisa fazer. Ele precisa pegar e entender que todo mês vai cair na conta dele aquele dinheiro e ele não pode ir a mais nem a menos. Ele tem que estar se equilibrando ali o tempo todo. Eu até entendo que possa ter ocorrido, como aconteceu com a Mariana, de alguns recursos que não chegaram. Mas, né, tem ditado que o pessoal fala, você não pode contar com o ovo, né? Então você tem que controla para que as coisas aconteçam. É só porque os outros querem falar, já deu 3 minutos eu já. Tá, presidente. Finalizando, presidente, é só isso mesmo, tomara. Eu torço muito para que o ano que vem nós tenhamos um ano melhor. E vamos tentar aí, quem sabe, com o nosso prefeito aí, ouvindo mais, né? Que precisou de ouvir a gente mais esse ano, não ouviu muito pouco. Vereador Davidson. Senhor presidente, pela ordem, eu deixo a mensagem para o nosso prefeito,
que ele possa ouvir mais. Chama os vereadores. Acho que esse ano a oposição teve grande importância. Foram vários projetos aqui que eles contribuíram muito, mas que possa ouvir. Eu acho que isso é importante. Eu acho que o diálogo é primordial. Já foi votado, passou, mas que esse pagamento, o primeiro pagamento, eu acho que leve essa mensagem, prefeito, presidente, que o primeiro pagamento é dos servidores. Já decretou, beleza, mas o primeiro pagamento tem que ser para os servidores. Mão de obra tem que ser o primeiro pagamento. Depois você vai na sequência. O funcionário tem que receber, ué, porque cada um trabalha e quer receber. Ele trabalhou o mês todo, no final do mês tem a conta para pagar. Então não tem que deixar o servidor para pagar depois. Primeiramente tem que ser o funcionário, porque lá na sua casa você tem seu filho, você tem um aluguel, você tem uma conta de luz. Então, primeiramente é o servidor. Eu sei que o vereador Juliano falou muito bem, teve vários cortes, mas o que eu peço, Juliano, o seu irmão tem que ter mais firmeza, ele tem que ser mais firme. E pegar a Secretaria de Planejamento, aqui, meu amigo, se vira, final do ano eu não quero passar novamente, tem um outro decreto de calamidade financeira. Então, eu pegar mais firme. Vamos cortar? Doa quem doer, mas tem que cortar, se precisar tem que cortar. Vereador Davis, só porque eu tenho que passar a palavra. Vereador Bruno. 1 minuto. Excelência, pela ordem, eu quero aqui também corroborar as palavras dos vereadores que me antecederam, justificar a minha posição em não aceitar a votação desse projeto, porque como o projeto é inconstitucional, então ele não poderia ser votado. A manifestação de voto dele aqui não cabia a esse plenário. É a mesma coisa de você votar num candidato que não está inscrito na Justiça Eleitoral. Se ele não existe, ele não pode ser votado. Então, é o caso que aconteceu aqui hoje. Então, mas lamentamos essa postura do Executivo em querer compactuar com a Câmara essa aberração que está acontecendo no município e colocando na conta dos servidores, principalmente que está sofrendo, e a cidade como um todo. Volto a dizer, deixou-se de circular mais de 5 milhões de reais no comércio local, só essa confusão que arrumaram com os servidores públicos municipal e o comércio todo sendo penalizado por isso. Eu quero aqui, presidente, mais uma vez também, corroborar com as palavras da vereadora Daniele. O vereador Juliano trouxe uma informação, possivelmente ele não afirmou, mas que poderá ocorrer um pedido de reunião extraordinária. Nós não acreditamos que essa casa vai aceitar um pedido para que seja votado. Vereador, já deu só um minuto, já, por favor, tá? Só para completar, por favor. Minha fala. De votar um projeto da reforma administrativa, onde o vereador trouxe a informação, quase 5 bilhões que serão contingenciados, votar numa reunião extraordinária. Então, quer dizer, nós estamos aqui para vir à reunião para votar o que tem que ser votado, mas agora, projetos, tem que ter o trâmite legal nessa casa, não ser como essa reunião, na 29 de dezembro, para ser votado de uma forma abrupta como essa, colocando todos os vereadores e a Câmara nessa situação. Então, faça esse pedido a Vossa Excelência que não... Solicito, secretário, a leitura da ata. Ata da 10ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Mariana, o procurador pediu 1 minuto só para poder falar, só 1 minuto. Não, mas... Senhor presidente, pela ordem do procurador, eu só queria... Pois não, senhor vereador. Eu só gostaria para fazer justiça, não como militante, como operador do direito, aqui eu sou vereador, eu tenho uma história de vida, e o seguinte, eu acredito que as pessoas, né, o respeito que eu tenho ao doutor Cogés Quirino, ele tem o seu direito, o seu entendimento com relação a toda e qualquer legislação. Eu, por hora, entendo que o projeto ele é descabido aqui na casa, da mesma forma, e... Posso falar? Senhor presidente, se eu puder falar, eu vou continuar falando. Eu acho que cada um... Não, eu já... Concordo? Cada um tem direito de se manifestar, que prove nas urnas. Eu não sou um homem que vim e fui eleito sob pressão. Eu fui eleito porque eu tenho trabalho executado. Que as pessoas que quiserem fazer, que quiserem se repudiar, que o façam. Mas com relação à pressão, comigo não cola. Eu tenho 20 anos que eu trabalho numa mineração, 20 anos que eu respeito o povo, e desde que eu nasci eu sou filho da cidade. Então gostaria que me respeitasse como parlamentar, o meu direito, que eu sempre disse e vou voltar a afirmar aqui. Não necessitava de passar aqui. Se é direito do chefe do executivo, eu não vou ter nada contra ele. Então é o seguinte, o que eu quero dizer, senhor presidente, Então, senhor presidente, o que eu gostaria de fazer é, na mesma linha, solicitar que volte, porque se caso for votar com esse projeto
de mudança de cargo também, como esse pedido, que deixe um tempo mais para a gente fazer uma avaliação para que venha a ser votado. Com a palavra, vereador Corgés. Procurador Corgés, desculpa. Senhor presidente, pela ordem, senhores vereadores, eu gostaria só de esclarecer, em termos das divergências, né, eu acho que é natural, eu já fui vereador nessa casa, então estou mais que acostumado com isso, né, com as divergências e posicionamento jurídico, sou sempre firme no meu conhecimento, nos modestos conhecimentos que tenho, sou sempre firme e os defendo até o fim do dia de minha vida. Portanto, os pareceres que emiti nessa casa são sempre pareceres com a minha consciência e estamos tranquilos. Bom, e o judiciário de portas abertas, é lá nossa casa, é lá que trabalhamos. O judiciário não apreciou durante o mandato de Freitas, tivemos um questionamento lá de matéria administrativa. Durante o mandato de Fernando, nenhum questionamento. Estamos respondendo uma ação lá de mandatos passados, versando sobre contratação de pessoal, alguma coisa desse tipo. Então, sempre os meus pareceres aqui são voltados para conhecimentos jurídicos. Tá? Diga-se de passagem, não são poucos. Eu sou especialista em administração pública, há 17 anos que eu sou especialista em administração pública, sou especialista em poder legislativo, portanto, já fui vereador nessa casa e estamos aptos a discutir e a debater qualquer entendimento. Sei que, às vezes, os meus posicionamentos nessa casa vão em desencontro com alguns vereadores e até alguns advogados, mas nós temos que estar preparados para o futuro e para questionamentos no judiciário. É lá a minha questão. Eu não posso ater a questões políticas. Voto do vereador, sempre digo, sempre em todos os meus pareceres, embaixo, os senhores podem perceber, está lá SMJ, salvo melhor juízo, que o vereador é livre de suas palavras, nem processado ele é por xingar alguém aqui, por falar alguém. Agora, eu vou responder pelos meus atos, mesmo se aqui não estiver como advogado. Então, portanto, eu tenho a OAB a zelar e o meu conhecimento jurídico, eu não posso ofuscá-lo de forma alguma. Eu tenho que dar o meu parecer dentro daquilo que eu entendo por legalidade. O rito hoje foi normal, fiquem tranquilos. Qualquer vereador que quiser questionar no judiciário está em plantão, temos juízes de plantão, temos promotores de plantão, podem questionar à vontade, podem propor um ADIM, podem propor mandado de segurança. Estamos aqui para defender não apenas esse presidente, mas todo o legislativo marianense e todos aos senhores. Desejo um ótimo final de ano para todos e que ano que vem possamos estar imbuídos numa Mariana melhor, no crescimento do pessoal. Enfrentamos há poucos dias a questão de adiamento de férias. Meu entendimento foi que ia ferir a lei, não ferir a lei trabalhista. Então manifestei contra aquele projeto. Eu sei que era vontade de muitos, mas manifestei contra. Eu tenho que manifestar sempre pelo melhor direito nessa casa. Muito obrigado, agradeço a oportunidade, agradeço o respeito de todos os senhores. Desejo um ótimo ano para todos. Senhor presidente, só queria dizer ao procurador Corgés que ninguém está colocando em xeque, realmente, o Corgés ele é um técnico, né? Mas o bom de Corgés é que, além de técnico, ele é um bom político. Então, isso conta muito aqui nessa casa, viu, Excelência? Excelência, pela ordem. Você também breve. Só queria dizer, assim como o Ronaldo Bento, pressão não funciona comigo e nunca vai funcionar. Eu trabalho todo dia e sei do meu trabalho, senão eu não voltaria pelo terceiro mandato seguido, graças a Deus, com uma votação que eu não esperava. Então, pressão comigo nunca vai funcionar. Não vai ser professor, não vai ser servidor, eu tenho responsabilidade com o meu voto e com o meu mandato. Quando eu disse farra de atestado, eu não disse para todos, eu disse para alguns que sabem muito bem para quem eu falei. Né? Tem servidor que como eu disse, quando estava na secretaria, trabalha todo dia, vai para a sala de aula, não trabalha. Sem citar também as diárias, eu esqueci de falar das diárias, mas também eu tenho dados de diárias para passar, caso necessário, de como que era gasto o dinheiro público, além dos 18 mil com Corolla e outras coisas que eram feitas lá. Agora, quando cortar é muito difícil, porque quando você corta, você cria inimigo, e cria mesmo. E tem cortado muita coisa, e tem criado muito inimigo, mas é necessário para o bem de Mariana, porque realmente o dinheiro ia para o ralo. Como eu disse, só 2 carros pequenos na Secretaria de Educação era 31 mil reais gastos por mês, 2 carros, não é ônibus, não é van não, gente, é 2 carros. Então, para vocês verem como que as coisas eram. Vai lá e olha o carro que a secretária anda hoje, ela anda num Gol que é gasto 3 mil reais na cooperativa, ao contrário que o outro andava, pagava 18 mil num Corolla de luxo.
né? Mas essa é a realidade. O prefeito corta, o prefeito é ruim. Quando eu estou lá, o prefeito é uma maravilha. E a política caminha dessa forma. Então, queria dizer que o processo é legal. Qualquer colega que tiver dúvida, é natural, oposição, situação, vai questionar, entra com o Madin, todo mundo tem assessoria jurídica, gente, vai lá, pega aqui, leva lá, entra com o Madin no Ministério Público, o Judiciário vai julgar se realmente está errado. Então faça isso. Agora ficar falando que é legal, que é inconstitucional, que não é, não adianta, isso aí é posicionamento político. Agora eu quero ver um relatório técnico, vai lá, entra com o Madin, todo mundo tem verba de gabinete, contrata lá o seu advogado e faça isso e tirem as dúvidas da população. E citar, para finalizar, que esse decreto legislativo não muda lei orgânica, não muda lei ordinária, não muda estatuto de servidor, ele cria simplesmente um rito e uma ordem de pagamento, onde o salário está na escala como uma das prioridades. É a prioridade. É a prioridade. E desafio qualquer um aqui, que o salário de dezembro está na conta, pago, e até o 15º dia útil do mês, todos os professores terão suas férias recebidas. E para finalizar, em Ouro Preto, que está aqui a 11 quilômetros, o professor recebe férias lá com 30 dias de atraso. Nós temos professores da Rede Municipal de Educação em Mariana, que são em Ouro Preto, e lá recebe com 30 dias. Agora aqui vai atrasar 15 dias, talvez, porque pode pagar até antes. E ainda cria-se uma questão política em relação a isso, por pessoas que comandam grupos. Mas, senhor presidente, finalizo aqui e desejo aí a todos os colegas um bom descanso, porque esse ano foi um ano de muito trabalho nessa casa. Vereador Geraldo Salles, 1 minuto. Senhor presidente, quero fazer justiça aqui e um agradecimento ao deputado Cristiano Silveira, que ontem à noite eu entrei em contato com ele, tirando algumas dúvidas, e ele prontamente me informou que o decreto de calamidade financeira do Estado foi aprovado na Assembleia no dia 7/12/2016, com a contribuição, inclusive, do nosso representante. E também, Geraldo Salles, só te interrompendo, também quero agradecer ao Tiago Cota, que entrou em contato com ele ontem também para saber como que eu procederia também. Ele me orientou como que a Assembleia fez também para me seguir o mesmo ritmo aqui, para não atropelar o ritmo. Também quero deixar meu agradecimento ao deputado Tiago Cota. E eu fiz esse contato com o Cristiano Silveira, porque ao receber uma ligação de Vossa Excelência, o Tiago, eu acho que ele cometeu um equívoco falando que a Assembleia não tinha aprovado, depois ele voltou a te ligar e falou que e eu quero elogiá-lo aqui pela atitude, inclusive, de ter aprovado o decreto do governador. E diferente do governador, o nosso é de 60 dias, do governador é o ano inteiro. O nosso é de 60 dias e nós afirmamos aqui e temos consciência que o prefeito vai pagar nos 10 primeiros dias úteis, ele paga essas férias. E pode sim, inclusive, eu disse e repito, a equipe técnica orientou o prefeito, eu tenho a minuta dele aqui, para decretar por 90 dias, e foi uma única mudança que ele fez, que ele pediu para 60 dias, porque com certeza, com 60 dias, nós voltaremos à normalidade. Solicito, secretário, a leitura da ata. Ata da 10ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Mariana, Minas Gerais, realizada no dia 29 de dezembro de 2017. Às 11h19, no dia 29 de dezembro de 2017, no plenário da Câmara, reuniu-se a sessão extraordinária edilidade, atendendo o ofício número 216 de 2017, autoria do prefeito municipal. A sessão extraordinária foi presidida pelo vereador Fernando Sampaio de Castro, contando com a presença dos demais vereadores. Senhor presidente, cumprindo o dispositivo regimental, havendo número legal, em nome de Deus e do povo marianense, declarou abertos os trabalhos. Logo após, o presidente solicitou ao secretário para ler a ata da 9ª reunião extraordinária realizada no dia 26 de dezembro de 2017. A ata foi aprovada por unanimidade. O vereador Marcelo ressaltou que na reunião houve empate na votação do projeto de resolução número 04 de 2017. O presidente esclareceu que no empate foi dado seu voto de Minerva. Leitura das correspondências. Ofício número 216 de 2017, autoria do prefeito municipal. O edital de convocação e do expediente.
O presidente justificou a ausência do vereador Edson Agostinho de Castro Carneiro. A apresentação em referendo sobre o decreto municipal executivo número 9.170, de 27 de dezembro de 2017, decreta estado de calamidade financeira no âmbito do município de Mariana. O presidente disse que irá consultar nominalmente os vereadores sobre a apresentação do decreto. O vereador José Jabas pediu o parecer jurídico do procurador da Casa sobre esse rito de votação. O procurador Corgésio disse que o rito pretendido está correto, pode ser considerada a votação de cada vereador. Trata-se de um referendo emitindo posicionamento contrário ou a favor. O vereador Marcelo disse que não existe votação em caso nessa questão. O vereador Davidson pediu para que no momento que o parecer por escrito do procurador da Casa, afirmando que não há problema em votar o decreto. O vereador Bruno disse que não é competência da Casa votar decreto. Disse o rito que se pretende realizar no plenário está completamente errado. O vereador Geraldo disse que o parecer jurídico já foi dado e gravado nos anais da Câmara. O vereador Davidson disse que votar conscientemente, de modo que ele deseja o parecer por escrito. O presidente concedeu um intervalo de 5 minutos para emissão de parecer. O secretário leu o parecer da Procuradoria do Legislativo sobre o decreto. Assim, foi feita consulta nominal a cada vereador. Pela ordem, o vereador Antônio Marcos votou contra. O vereador João Bosco votou a favor. A vereadora Daniele votou contra o decreto, enumerando os gastos excessivos do Executivo. Outro fato é que o prefeito anterior ao decreto tinha informado publicamente que Mariana seria um dos poucos municípios que fecharia as contas, que estava cumprindo todas as obrigações, pagando tudo em dia. A vereadora disse que não apenas a falta de repasse dos recursos, mas também a falta de gestão. E disse que não concordava com o trâmite do decreto na Casa. Pela ordem, o vereador Bruno manifestou sua indignação. Há uma crise de gestão e disse que porque a Câmara não tem competência de votar o decreto. O vereador se absteve da votação do decreto por não ter competência para tal. O rito que está sendo realizado é ilegal, é errado. O decreto é um atestado de incompetência. O vereador Juliano diz que há embasamento jurídico para o rito do decreto. O vereador apresentou gastos maiores em anos anteriores comparados aos atuais. Hoje já foram feitos vários cortes. Ainda o vereador comentou que nenhum servidor será prejudicado, pois o pagamento ao funcionário é de prioridade do decreto executivo. Assim informou que há na Casa um projeto executivo propondo uma redução de mais de 4 milhões para ser votado pelos vereadores. O vereador votou a favor do decreto. O vereador Gerson votou favorável ao decreto. O vereador Ronaldo votou favorável ao decreto e acrescentou que não tinha competência para analisar o decreto, o que é de responsabilidade do Executivo. O vereador Marcelo se absteve da votação do decreto. O que está ocorrendo hoje é um absurdo. Está sendo cerceado o direito de votar do vereador em propor emenda ao decreto executivo. O vereador disse que vem, ao longo do ano, cobrando do governo uma atitude em prol da finança do município. O vereador chamou a atenção da Casa e, se o decreto for referendado na Casa, que haja uma fiscalização, um acompanhamento do cumprimento do decreto. O vereador Marcelo disse que o rito é do plenário e está totalmente errado. É uma vergonha o que está acontecendo nessa Casa. Deveria ter sido elaborado um projeto de resolução de modo que o vereador pudesse apresentar emendas. O decreto é indigesto e pediu à Casa para cumprir seu papel de fiscalizadora. O caso haja descumprimento do decreto, que seja revogado. Com a palavra, o vereador Geraldo apresentou dados sobre o problema financeiro do município. É uma garantia do município o pagamento de folha e das férias. O vereador se manifestou a favor do decreto. Pela ordem, o vereador José Jabas disse que inúmeras vezes foi dito no plenário que a forma estava sendo conduzida a cidade, não seria possível fechar as contas, é preciso repensar a gestão da cidade, mediante a tantos recursos, é vergonhoso fazer o que está sendo feito em Mariana. O vereador José Jabas não concordou com o rito realizado na Câmara. Se o decreto for aprovado, isso entrará para uma página negra da história da cidade. O vereador José Jabas se manifestou
contrário ao decreto. O vereador Cristiano disse que haverá a recuperação do CEFEM, dando esperanças para Mariana. Serão 10 milhões que virão para a cidade para saneamento básico. O vereador se manifestou favorável ao decreto. O vereador Admar votou favorável ao decreto. O vereador Davidson não concordou com o parecer jurídico da casa. O regimento prevê outro rito. Está sendo tirado o direito do vereador em apresentar emendas. O executivo mandou para a casa, atropelando todo o processo legislativo. O vereador Davidson disse que não existe votar em decreto, acrescentando que respeita a posição do prefeito. Porém, faltou planejamento de sua equipe. O vereador se absteve do voto. O decreto obteve 7 votos a favor, 3 contras e 3 abstenções. O secretário leu o projeto de resolução. A vereadora Daniele pediu ao presidente que não aceitasse o pedido de extraordinária para a votação de projeto de estruturação da Prefeitura Municipal, pois é muito complexo e não possui competência para analisá-lo sozinha. Nada mais havendo, o presidente declarou encerrados os trabalhos dessa sessão às 12h45. E para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e se aprovada, será assinada. Ato está em discussão. Excelência, pela ordem. Tem a palavra. Eu também fiz o pedido para que não tivesse extraordinário. O vereador Ronaldo Bento também seria interessante. Mas é porque eu tinha encerrado já aquela hora, na palavra da Daniele, para finalizar a ata. Foi por isso, Bruno. Não havendo mais manifestação contrária, a ata está aprovada. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, do povo marianense, declaro encerrado o trabalho dessa reunião.